Olá, queridos amados irmãos, graça e paz para você. Quero aqui parabenizar você pela sua perseverança, pelo seu tempo disponível antes de qualquer coisa. Isso é uma primícia o que você está fazendo, dando seu tempo antes de tudo para a palavra. E eu quero te perguntar, você já leu sua Bíblia hoje? Oh, parabéns então. Vamos juntos. E hoje é um dia muito especial, 23 de fevereiro. Eu quero aqui também dizer que nós estamos aqui com o nosso diretor aqui deste cenário lindo, né? Gilder, ele está no berço. Vamos aí parabenizar o homem pela excelência do trabalho que ele tem desempenhado. E aí daqui a pouco o Pix dele vai rolar aí, viu? Parabéns, Gilder. Deus te abençoe. Vamos continuar com a nossa meditação. Nós estamos no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, na qual hoje nós vamos trabalhar um pouco no capítulo de Êxodo 25 e o 27. Na realidade, são temas muito lindos, porque Deus já deu aí para o Moisés o padrão de como é que ele quer o tabernáculo. E esse tabernáculo tem as suas medidas. É interessante, você que está acompanhando essas leituras, você está sendo despertado para ver como que Deus tem assim um intuito, um prazer nos detalhes, nas minúcias, né? Então, olha só, tudo isso para quê? Nesse Êxodo 25, ele vai dar a solicitação para Moisés sobre as medidas, né, as ofertas. Do 1 ao 9, ele vai ensinar sobre as ofertas que vão ser pontuadas. Do 25, a partir do 10 ao 22, ele vai falar dos utensílios, a Arca da Aliança. E aí ele segue, né, com a mesa dos pães da propiciação. Ele segue com os objetos que contém ali dentro da arca, o maná que eles se alimentavam no deserto, a vara de Arão que floresceu e também as tábuas dos mandamentos que Moisés subiu no monte para recebê-la. Você passou por essa história, sabe como que o povo ali então se rebelou, criou um bezerro de ouro e tudo isso. Agora é interessante a gente pontuar algo, eu não tenho tempo para entrar nos 2 capítulos. O 25 vai falar desses utensílios, desses móveis todo, e é interessante porque aí a gente vê que Deus dá uma medida pontual, uma medida exata. E quando eu estava lendo isso, eu não poderia deixar de fazer um paralelo com o livro de Efésios, do capítulo 1, lá embaixo, nos últimos versículos, no 21 até o último versículo, que é o 23, ele diz assim: acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar. Olha só, ele aqui nesse livro de Efésios está dando as medidas de Deus para a igreja. Lá é as medidas para Moisés do tabernáculo. Aqui são as medidas do que Deus iria preencher agora nesse novo tabernáculo que sou eu e você, a igreja. Então ele diz que é uma medida acima de tudo, de todo principado, de todo potestado, de todo poder, de todo domínio que se possa mencionar. Olha só a grandeza da medida que Deus colocou para nós assumirmos nesse novo tabernáculo que sou eu e você. E ele diz, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e deu à igreja. Querido, é muito interessante a gente ter essa comparação daquele tabernáculo terreno e deste tabernáculo agora, que sou eu e você. Eu não tenho tanto tempo, gostaria muito até de entrar lá em 2 Coríntios 3, onde ele fala que se a velha aliança, por meio de Moisés que foi dada, resplandeceu tanto no rosto de Moisés a glória, aí imagina muito mais, Paulo está dizendo, hoje no meu corpo, dentro de mim o Espírito habitando. Então, querido, temos um padrão sobre essas medidas do antigo modelo do tabernáculo e um padrão da medida de Cristo
para cada um de nós que somos parte deste tabernáculo. Que coisa interessante! Isso fala de um Deus que tem seus padrões, seus limites e suas disciplinas. E por falar em disciplina, tem um texto lindo aqui de Provérbios 12, hoje na sua leitura. O Provérbios capítulo 12, ele tem algo muito interessante. Eu quero que você me acompanhe aí, porque ele vai falar sobre a disciplina. O versículo 1, ele fala de um homem solitário, né? E ele diz que esse solitário se insurge, ou seja, esse solitário se rebela contra a sabedoria de Deus. E o que viria a ser esta sabedoria de Deus que esse homem solitário, esse homem que está ali incluso, que está isolado, está se rebelando? Essa sabedoria, esse conhecimento, ele diz assim, Provérbios capítulo 12, ele diz, quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é tolo. Olha só, nós falamos sobre os limites, né, sobre as medidas, e agora aqui o Salomão está falando sobre disciplina. Tem algo muito interessante aqui para nós aprendermos. Ninguém fica fora de disciplina, exceto aqueles que não são filhos. Todos os filhos, eles passam pela disciplina. Se você está sem disciplina, segundo diz Hebreus, capítulo 12, do versículo 5 ao 8, diz que se você está sem disciplina, você é bastardo. Então é interessante entender essa dica de Salomão. A disciplina de Deus aplicada, ela vem regada de sabedoria, ela vai tornar você um homem maduro. O texto que eu te citei de Provérbios 18:1, o solitário se insurge, se rebela contra a verdadeira sabedoria, é o homem que nega que para passar por essa porta de sabedoria, ele tem que passar pelas disciplinas, pelas repreensões, senão ele é bastardo, ele não é filho. E é interessante porque Romanos 1, 22 ao 24, é interessante esse texto porque vai mostrar um povo que não quis submeter-se a essa disciplina de Deus. Eles simplesmente se rebelaram e disseram, não, nós não aceitamos isso, nós não concordamos com isso. E olha só o que diz aí, o versículo 22 diz assim, dizendo que eram sábios, tornaram-se tolos e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Você sabe que quem cria as imagens de escultura se torna como esses que criou, a imagem daquilo que o criou. Então diz que eles criaram imagens de répteis, olha só, de pessoas que só querem viver pelo prazer, porque é assim que um réptil vive, ele só sobrevive, né? Vive pelo prazer, pela sobrevivência. E diz que por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração para desonrarem o seu próprio corpo entre si. Eles foram entregues às suas próprias sentenças, seus castigos. Então, não queira viver sem disciplina, queridos. Tem que ter a disciplina. Até Jesus mesmo precisou passar pela disciplina. A Bíblia diz que ele, sendo filho, teve que aprender a obediência por meio da disciplina dos sofrimentos que lhe foram impostos. Inclusive nessa leitura de hoje, Mateus capítulo 4, você vai ver uma disciplina severa que o próprio Espírito Santo está levando ele para passar. Depois que ele sai do batismo, ele ouve que ele é um filho amado, o Espírito leva ele para o deserto e o inimigo ali, depois dos 40 dias de jejum, de oração, nada comeu, nada bebeu, diz a Bíblia que o inimigo foi lá derrubar essa base de disciplina onde ele ouviu que ele era um filho. E você sabe muito bem, eu não tenho tempo para isso, mas todas as respostas de Jesus para o inimigo foi uma resposta de disciplina, de alguém que gastou tempo na palavra. Quando o diabo disse para ele assim, transforma aí as pedras em pães. É interessante porque Jesus, a resposta que ele dá ali, dizendo não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, ele estava usando Deuteronômio 8,
3. Você pode conferir lá. A outra resposta que Jesus dá para o diabo, quando diz assim, o diabo levou a cidade santa, colocou no pináculo do templo, lugar mais alto, porque o diabo estava dizendo para ele, não precisa passar por cruz, basta você dar o teu show. Vai descendo aqui, voando, que aí eles vão te reconhecer que você é filho. Não precisa. Quem entendeu a disciplina sabe que a disciplina de palavra, de leitura, é que nos dá resposta no momento da tentação. O diabo até usou palavra dizendo, te atira daqui, porque vai dar resposta aos anjos a teu respeito. O diabo usou o Salmo 91:10. Está escrito acerca disso. E Jesus responde para ele dizendo o quê? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, você pode aprender muito com a palavra, entendendo. Deus é um Deus de limite, Deus é um Deus de direção e Ele é um Deus de disciplina. Nosso tempo está bem já corrido, mas eu quero deixar essas luzes aqui para você, para iluminar esse caminho que você está trilhando, que é muito, de suma importância. Deus te abençoe, eu amo a sua vida, estamos juntos, até uma próxima. O último pedido que eu te faço é, curte aí esse vídeo e envia para os teus amigos e para quantas pessoas você puder. Deus abençoe, um abraço, até a próxima, fica na paz.